dando oportunidades para as crianças também prestarem a Deus o seu louvor. Em Salmos 8, 2 diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscita força por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Em Mateus 21, 16 diz: ouve do que eles estão dizendo. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Então, nessa noite, nós estamos dando oportunidade para o Ministério Infantil. Eles estarão dedicando a Deus o ponto de louvor, de adoração. Eles estão dando para Deus o seu melhor. Eles estão trazendo aqui o melhor que eles têm a oferecer em louvor a Deus. Eu digo aqui para o coração deles, que eles estarão aqui nessa noite não se apresentando, mas dedicando a Deus o perfeito louvor com um aroma suave que estará chegando diante de Deus. Então, eu vou pedir aos irmãos, mesmo que você tenha vontade de aplaudir, tá? Vamos deixar para o final, tá? Que aí a gente também não está atrapalhando eles, né? Eu vou chamar aqui a Débora e o Aduan, eles vão estar fazendo com nós nessa noite a leitura bíblica, que se encontra em Daniel, capítulo 6. Vamos se colocar em pé em referência à palavra de Deus, né? Daniel, capítulo 6. Do versículo 16 ao 22. A Débora vai estar lendo com as mulheres e o Aduan com os homens, né? O Aduan vai estar começando. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse ao rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto para que os registros que todo homem deve participar 30 dias, e der petição a qualquer Deus ou a qualquer homem não ativo, o rei, seja lançado na cova dos leões. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Na manhã, ao meio-dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel em voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano o que foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei não comete delito algum. O versículo 22. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti não comete delito algum. Podemos nos sentar, irmãos. Vou convidar agora o Ministério de Louvor que ensaiou para estar nos dando louvor essa noite, né? Vamos colocar em pé?
feliz em vir em uma casa, erguer a minha voz e cantar ao Senhor. O salmista diz que grande prazer, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
ensinar seu filho a memorizar a palavra de Deus, coloque uma melodia num versículo, faça um gesto e fica muito mais fácil de eles memorizar. Eles vão memorizar esse versículo rapidinho, até mesmo os pequenos, colocando ele num gesto simples que eles aprendem rapidinho. Então nós vamos cantar, mas que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Vamos levantar para uma de oração e daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus também nessa noite, que o Bim está preparando lá também, né, no seu prato. Vamos levantar para uma de oração, irmãos? Vamos ficar em pé, para a gente orar, né? Eu vou pedir esse animais aqui na frente para dirigir esse momento de oração para a gente. A palavra de Deus diz que se você não for como uma criança, você não pode alcançar o reino de Deus. Amém? Isso que diz a palavra do Senhor. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Peço que você esteja diante do Senhor como uma criança. Você tenha a inocência de uma criança. Que você tenha atitudes espirituais diante do Senhor, semelhante a de uma criança. Ela vai diante do Senhor de uma forma em que ninguém pode a impedir. Os discípulos, quando as crianças tentaram ir até a Jesus, o Senhor diz: não se pensai, porque de tais é o reino dos céus. Feche seus olhos nesse momento. Diga para o Senhor que você quer ver um coração quebrantado, coração humilde, coração sincero como uma criança. Feche seus olhos nesse momento. Deixa que esse momento seja entre você e Deus. Somente entre você e o Senhor. Esqueça que eu estou aqui na frente. Diga para Ele tudo que você não consegue dizer. Diga para o Senhor que você precisa, que você tem uma dependência eterna dEle. Senhor, nesse momento, a tua igreja, Pai, ela está se quebrantando diante do Senhor. Ela está falando contigo, Pai. Nesse momento nós queremos pedir, ó Pai, dê-nos um coração igual a uma criança, Pai. Dê-nos, ó Pai, um coração humilde, Pai. Dê-nos um coração sincero, Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para ouvir a tua voz nesse momento, Senhor Jesus. Senhor, Pai, abençoa as pessoas que estão aqui nessa noite, através da mensagem pregada e cantada, Senhor, com tanta sinceridade no coração, Pai. Possa chegar no teu trono, Senhor, e que os corações possam ser transformados pela tua palavra, Senhor, porque nós já sentimos a presença do teu Santo Espírito aqui, e o Senhor já se faz presente neste lugar. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Davi e Golias. Davi era o filho caçula de Jessé. Quando seus irmãos foram para a guerra, Davi ficou cuidando das ovelhas de seu pai.
Passado alguns dias, o pai de Davi pediu que ele levasse alimento para seus irmãos. No dia seguinte, Davi se levantou bem cedinho e partiu. Quando estava no acampamento com seus irmãos, Davi viu um gigante aparecer e desafiar os soldados de Israel. Escolham entre vocês um campeão para lutar comigo. Se ele ganhar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Eu vou lutar com ele. Deus me dará a vitória sobre esse infiel. O rei Saul ficou sabendo da vontade de Davi de enfrentar Golias e mandou chamá-lo. Davi, você é um pastor e Golias é um grande guerreiro. Não tenha medo, meu rei. Já enfrentei leões e ursos. O Senhor Deus que me livrou dessas feras me dará a vitória. O rei ordenou que vestissem Davi com sua armadura, com espada e escudo. Ela era tão pesada que Davi não conseguia andar. Davi tirou a armadura, pegou seu cajado e foi até o riacho. Lá chegando, pegou 5 pedras, colocou-as em um saco e foi ao encontro de Golias. Sou algum cão para você me enfrentar com pau e pedras? Você vem lutar com espada e escudo. Eu vou lutar com você em nome do Senhor Deus. Davi, o enviado de Deus. Davi foi enviado por Jessé para levar comida para seus irmãos no campo de batalha. Ele disse, vou ler um pedaço aqui de 1 Samuel 17, versículo 17 até o 20. Ele disse Jessé a Davi, a seu filho: toma, peço-te para teus irmãos, leva deste grão tostado estes 10 pães, e corra, eleva-os ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de mil, ele visitará teus irmãos, a ver se eles vai bem e tomará do seu senhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel ao vale do cavalo, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas ao guarda, e carregou-se
se partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Quando já o raio saía em ordem de batalha e ao grito chamava a peleja. Se nós passarmos a analisar este versículo e a entendê-lo melhor, parece que Deus que manda Davi ao campo de batalha, pois Davi irá libertar Israel contra Golias. Lendo outro versículo de 1 Samuel 17, capítulo 22 até o 26, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegou e perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando ele falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele, e temiam grandemente. Porém, todos os homens de Israel, e diziam aos homens de Israel, visto que aquele homem não subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá em grandeza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos da casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferira este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, aí Davi pega e fala, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Amém? Encontrando ali Davi, então, olha os filisteus chegando lá, e o gigante lá, se achando o rei da cocada, o poderoso. Os soldados de Israel temiam de medo. Aí Davi fala, quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Na hora que Davi falou isso, todo mundo zombou de Davi. Golias o humilhou. Então, um servo de Saul, ouvindo aquilo, falou para Saul que tinha um rapaz que queria enfrentar um gigante. Então, Saul mandou chamar Davi. Quando Davi chegou perante o rei, estava todo desfolgado, todo feliz da vida, pensando que ia lutar contra os gigantes. Imediatamente disse, não precisa temer mais nenhum homem em Israel, pois irei lutar contra o gigante. Saul então nega o pedido. Mas como Davi era um rapaz, Saul de jeito nenhum liberava. Então Davi insiste e insiste, até que Davi disse, eu matei um urso e um leão com minhas próprias mãos para salvar uma ovelha. Vamos analisar naquela época. Quando custava o preço de uma ovelha, a força de um urso é 7 vezes maior que a do homem. Então, Saul pede que Davi vestisse sua armadura. Rapidamente, Davi rejeita, pois nunca tinha vestido uma armadura. Então, Davi vai até um riacho e pega 5 pedras e vem para a batalha. 1 Samuel 17, do 4 ao 7, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento do filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Eu usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, mas muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele, tinha um soldado carregando um escudo. Chegando lá novamente, o gigante humilha Davi, dizendo, tu vens a mim com espada, eu sou um cachorro
O gigante cai e morre, e todos festejam com Davi, porque Davi teve fé e acreditou no Senhor, que o Senhor poderia lhe ajudar nessa hora difícil. Agora, outro herói de Deus é Daniel. Eu vou ler também aqui, Daniel 6, de 16 ao 22, novamente. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e os lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: ó teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com os seus grampos, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa às covas dos leões. Chegando lá, ele, a cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse ao rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, cometi deles algum. Daniel venceu a morte com a força da fé. Outra vez a gente cita a força da fé, porque Daniel orou, Daniel não tinha pecado contra Deus. Se você está com algum problema, faça como Davi e Daniel, pegue sua pedra que é Jesus e tape o seu problema. Agora, o terceiro herói de Deus foi a força da fé de Jairo, que salvou a sua filha. Em Marcos capítulo 5, 22 ao 23, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, e para que seja salva e viverá. A filha de Jairo estava enferma, então, em desespero, pediu que Jesus a curasse. Em Marcos também, esse se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, repetindo, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e as põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Diante da notícia dos empregados da casa de que a menina havia morrido, o mestre profere uma palavra de consolo: não tenha medo, tenha fé. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, que eu te amo, levante. Imediatamente a menina se levantou. Depois de andar, pois tinha 12 anos, então ficarão todos sobremaneira admirados. Em seguida, depois que Jairo pediu a Jesus que a curasse, Jesus foi até o quarto onde estava a menina e ordenou que ela se levantasse. E ela se levantou. Chama a atenção a tranquilidade de Jesus para lidar com a situação. As suas palavras são decisivas: não tenha medo, tenha fé. Muitas vezes falta-nos a serenidade da fé para enfrentar momentos difíceis. Parece que nossas forças desaparecem. Aí, o medo nos ensina a dar a volta por cima. Outro ponto importante diz a ação de Jesus. Ele contesta o desespero daqueles que estão ali. Demonstra
todo o seu poder ao interagir com a filha de Jairo. Jesus ordena que ela se levante, despertando-a do seu sono. Por fim, o gesto de humildade e um pedido para que a notícia não se espalhe. Jesus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Já o Superman só pode acudir um de cada vez. Jesus andou sobre as águas, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. O seu herói Jesus está aqui e pode te salvar. Relacionando a mensagem, quantas vezes nós perdemos a esperança ou desesperamos diante de complicações na vida, de que o socorro pode estar na sua mão. Por bobeira, a gente pode perder a nossa salvação. Por besteira. Com que facilidade esquecemos do convite de Cristo? Venha a mim, a todos, vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Que Jesus nos chame e nos acorde, para que não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Oramos. Senhor meu Deus, dai-nos força para enfrentar momentos difíceis, como o Senhor deu força a Daniel, a Davi, a Jair, Senhor, que estavam passando ali por momentos difíceis, Deus. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, Reis dos reis e Senhores dos senhores. E o Senhor pode tudo, e eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Carla. Nós possamos realmente colocar em prática. Colocar realmente diante de Deus e que possamos acreditar e não temer diante das dificuldades. Que as dificuldades aparecem, como o Carlinhos falou. Vai ter dificuldade? Joga uma pedra nela, derruba no chão e vai em frente, não desanime. As lutas aparecem, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus está aí para nos dar a vitória. Para que possamos vencer a cada dia e a cada desafio passo a passo. Né? Vamos trazer a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, louvar a Deus os nossos dízimos e ofertas?